A gente abre essa edição falando que entre os destaques do projeto de lei conhecido como PL Antifacção, aprovado essa semana pela Câmara para proibir presos de votarem, ganhou repercussão nacional. A emenda, proposta pelo deputado federal Marcel Van Hatten, recebeu 349 votos a favor e apenas 40 contra, demonstrando amplo apoio à medida dentro da Casa Legislativa. Preso não vota mais. Pelo menos pela Câmara dos Deputados foi aprovado nosso destaque, autoria do Partido Novo. Nós encaminhamos e com apoio da oposição e até o PT, viu, Domingos? Olha, Adriana. Marcel, parabéns. Quem deve estar morrendo, se mordendo de raiva é o Lula, porque ele é o favorito dos presos, dos criminosos. Exatamente. A turma que gosta de fazer o L. Dos presos, alegria porque o Lula Parabéns, ganhou, viu? chegou, parabéns, gente. Atualmente, a Constituição proíbe apenas os condenados com sentença em trânsito em julgado de votarem nas eleições. Os presos em caráter provisório podem votar e a Justiça Eleitoral é responsável por garantir que eles tenham acesso a este direito. Abrindo aqui a nossa rodada de conversa, recebendo Berenice Leite diretamente no nosso telão, aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Muito bom dia para você, Berenice. Seja muito bem-vinda. Bom feriado. Oi, Daniel, bom dia para você também, para toda a nossa audiência. É verdade, hoje é feriado, Dia da Consciência Negra, e estamos aqui firmes e fortes para levar a informação em primeira mão para você que está nos assistindo. Berenice, eu quero destacar o que disse Marcel Van Hatten no ato dessa vitória, dessa votação aí que passa a proibir que presidiários condenados ainda em regime provisório possam votar já a partir das eleições do ano que vem. E aí eu vou destacar o seguinte, que até o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, votou a favor dessa emenda. E aí, é claro que como não poderia deixar de ser, ele aproveitou o caso para zombar do seu principal adversário político, do principal adversário político do PT. Segundo o Lindenberg Farias, abre aspas, parece que o Partido Novo, que é o partido de Marcel Van Hatten, já abandonou o Bolsonaro, agora quer tirar o voto dele. Hoje acontece o seguinte, quem tem trânsito em julgado não vota. Agora já estão querendo antecipar para a prisão provisória a fim de impedir o voto de Bolsonaro. Fecha aspas. Olha, Daniel, é o que resta a esse homem, esse deputado, que é o líder do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional. E a gente percebe que pelas palavras ali, né, pela baixeza, pela forma como ele ataca, como provoca, ele foi muito bem escolhido, porque é para isso que ele está ali na Câmara dos Deputados, para tumultuar, para trazer confusão, e é um discurso de um derrotado, de uma pessoa que nem sequer queria que o PL Antifacção, que é uma proposta do Executivo e que foi totalmente melhorada, e que perderam, né, não conseguiram retirar a própria pauta de votação quando perceberam que realmente o texto ia combater o crime organizado, perderam feio, né? O placar foi de 370 votos favoráveis contra 110. Então, assim, restou a ele dar esse voto aí, porque sabia que o voto dele não ia fazer diferença nenhuma, nem a favor e nem contra, simplesmente para poder lacrar, para poder fazer videozinho e, mais uma vez, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a gente percebe, né, o quanto eles são apaixonados, eles não esquecem um dia só, todos os dias eles dão um jeitinho de falar do ex-presidente Jair Bolsonaro. E até a estratégia deles de tentar silenciar o ex-presidente acaba indo por ladeira abaixo, porque se a ideia era tirar ele das redes sociais, se era deixar ele isolado, sem poder ver as pessoas nas ruas, o próprio PT não deixa que as pessoas esqueçam de Bolsonaro, porque eles falam de Bolsonaro a todo momento, Daniel. O que importa, então, com relação a esse assunto, Berenice, porque essa emenda do deputado Marcel Van Hatten inclui o cancelamento do título de eleitor do presidiário provisório, se for o caso de ele já possuir o documento. Inclusive, o Lindenberg Farias, ele usou essa aprovação da emenda também para atacar, nessa mesma ocasião, além de Jair Bolsonaro, a deputada Carla Zambelli pediu a cassação dela em razão de a parlamentar estar exercendo o mandato, mas presa na Itália. Nada mais
né? A gente sabe que. Agora eu estou falando do mérito da medida, da proposta. Como eu disse, o fato dele se referir a Carla Zambelli são dois perseguidos políticos, tanto o Bolsonaro quanto a Carla, e ele comemora porque eles sabem que o executivo hoje conta com o puxadinho do judiciário para perseguir seus opositores. Mas a medida é muito boa, efetiva, e a gente já comentou aqui sobre essa questão de presos poderem votar, né? Isso nem deveria ter sido autorizado algum dia na nossa história da República. Presos não têm que ter o direito de votar mesmo. Se eles já foram afastados ali do convívio social porque cometeram crimes, porque fizeram mal para pessoas, que seja individualmente ou para uma sociedade, que direito eles teriam de votar? Nós temos, inclusive, um contraponto. Nós temos a lei da ficha limpa justamente para tirar pessoas que têm ali um histórico de criminalidade fora das eleições, para que não possam ser candidatos e representantes do povo. Não faz o menor sentido nós termos ali pessoas, né, que não têm condições de conviver em sociedade, de escolher representantes. É por isso que nós vimos cenas lamentáveis de comemoração nos presídios em 2022, quando Lula foi ali declarado presidente da República e vencedor das eleições no segundo turno. É justamente por isso. É um tipo de comemoração que parte daqueles que sabem que estão ali dentro do Partido dos Trabalhadores, garantidos, tendo os seus direitos defendidos aqui fora. E foi isso que nós vimos nesta semana, durante a votação do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, né? A ala da esquerda, do PT, do PSOL e do PSB, defendendo os criminosos, trazendo narrativas falsas de que o projeto era ruim, quando, na verdade, o projeto é muito bom, vai trazer ali um endurecimento nas leis, transformando em crime hediondo e classificando esses criminosos que fazem parte de facções, que integram o crime organizado, para cumprir penas que realmente sejam efetivas, com uma execução penal de pelo menos 75%, ou seja, cumprindo a sua pena na cadeia, nada de saidinha, né? Nada de ficar ali no feriado, por exemplo, agora no Natal. Isso tem que acabar também, né? A lei está retroagindo nesse sentido e ainda beneficiando alguns presos, mas está na hora de acabar. O Brasil precisa ser um exemplo de punição, né? A gente não pode mais ficar ali dependendo desses juízes que acabam soltando criminosos beneficiados por HCs. Então, o Congresso fez a sua parte e agora a gente espera que o Senado mantenha esse texto, que é muito bom. E se tiver que fazer alguma alteração, que seja para melhor, Daniel. Berenice, se junta a nós aqui no Jornal do Oeste, primeira edição, a Carol Esponza, nossa comentarista convidada de hoje no telão. Quero recebê-la. Bom dia, Carol. Muito obrigado pela gentileza de nos atender e participar dessa edição do nosso telejornal. Bem-vinda. Bom dia, Dani. Sempre um prazer estar aqui. Uma tarefa difícil, né? Substituir nossa querida Guta hoje. Bom dia, Berenice. Temos muitos assuntos para poder debater com você, Carol. Estamos falando aí a respeito dessa emenda proposta pelo deputado Marcel Van Hatten, que proíbe os presos em regime provisório de votarem já nas eleições a partir do próximo ano. Quero destacar alguns pontos aqui para te ouvir também, principalmente sobre os argumentos, os principais argumentos contra a proibição do voto para presos provisórios. Por exemplo, os críticos, eles têm dito o seguinte, que a proibição violaria o direito constitucional da presunção de inocência e afetaria desproporcionalmente a certos grupos, agravando aí problemas sociais, problemas legais. Eu quero ouvir a sua opinião sobre este ponto. Dani, vamos lá, realmente, ele está ali em prisão provisória, né? Ainda não teve o julgamento definitivo, ele ainda não é considerado culpado. O ponto é que a gente sabe o quanto a nossa justiça, primeiro, ela é lenta. E segundo é o seguinte, a mulher de César não precisa só ser honesta, ela precisa parecer honesta. É um pouco isso. O cara que está ali sendo julgado, já está com prisão preventiva, santo ele não é. Então, não faz o menor sentido, um preso estar decidindo os rumos
do nosso país. Outra coisa, para que você vote, para que você tenha consciência do que você está fazendo, né? As pessoas banalizam o voto, mas não tem nada mais importante que o nosso direito de exercer nossa cidadania. Eles precisam estar acompanhando tudo que está acontecendo, acompanhando plataforma política. Será que um preso está tendo acesso correto à informação? Ou será que isso daí é mais uma vez as facções e o crime organizado mandando na cadeia e direcionando os votos? Porque a gente sabe que isso acontece. Quando a gente pega, né, as últimas eleições, são todas votando no PT, que é a mais leniente com o crime, né? Historicamente, todos os votos dos presos são votos com candidatos que são a favor do desencarceramento, lenientes com o crime. A gente está vivendo um ministro da Justiça, que era ministro do STF, que é abertamente defensor do desencarceramento, que é abertamente defende penas mais brandas, enquanto toda a sociedade, a maioria da sociedade, tem esse anseio, né, por maior, para que as penas sejam mais rígidas. A gente está vendo, né, essa comoção popular depois da mega operação que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. A gente está vendo o governador Cláudio Castro, que estava surfando ali na avaliação de ótimo e bom, para ter virado quase que um presidenciável, está nas pesquisas para o Senado, liderando com folga. Então, isso é o reflexo de uma sociedade cansada com esse tipo de política pública que passa a mão na cabeça do bandido. E o último ponto é o seguinte, a gente precisa de exemplos, a gente precisa que os presos, que os criminosos olhem esse tipo de coisa, não tenham incentivos para ir ao crime. Então, claro que votar ou não votar não é só um incentivo forte o suficiente, mas é o cerco se fechando contra quem de fato comete crime no Brasil. A gente vai falar agora sobre os próximos passos desse PL antifacção, com a Berenice Leite e com você, Carol. Começando pela Berenice. Berenice, Marcel Van Hatten disse esperar que o relator desse projeto no Senado, que é o Alessandro Vieira, que ele mantenha o que ele classificou como avanços que o deputado Guilherme Derrite fez no PL do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, que ficou conhecido, portanto, como PL antifacção. Quero ouvir a sua apuração sobre a chegada desse projeto à Casa Alta. O que você conta? Então, Daniel, os governistas, claro, vão tentar desconfigurar a versão que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Já foi escolhido um relator no Senado, que vai ser o senador Alessandro Vieira. Alessandro Vieira é o mesmo que colocou em votação, que na verdade angariou ali as assinaturas para a instalação da CPI do crime organizado. Mas a gente precisa ficar ali com os dois pés atrás. Alessandro Vieira também é o mesmo senador que incentivou a aprovação daquele PL que foi chamado de PL da adultização, né? Naquela época, não faz muito tempo, inclusive, aquele influencer Fel, que gravou um vídeo, e isso acabou, de certa forma, pautando o Congresso Nacional para olhar para as nossas crianças, conteúdos que estariam sendo publicados, acessos a conteúdos para menores de idade, quando, na verdade, a gente sabe que esse projeto era uma bomba e foi utilizado para censurar, né, conteúdos dentro das redes sociais. Então, muito cuidado com essa relatoria do senador Alessandro Vieira, que pode ser um lobo em pele de cordeiro, tá? Ele, como eu disse, defende a censura, né, e está agora nas mãos dele o texto que ele pode sim trazer alterações. Havendo alterações, claro, os 81 senadores vão avaliar, e ele certamente vai colocar ali, né, a sua digital em algumas propostas, em algumas modificações. O texto volta para a Câmara dos Deputados, porque não pode seguir direto para a sanção do presidente se tiver modificação no Senado. E aí, só depois disso, né, depois de haver uma nova revisão na Câmara, que ao que tudo indica vai acontecer, aí sim o texto vai para a sanção presidencial. E aí eu jogo para a nossa audiência. O que vocês acham? O presidente Lula vai aprovar ou vai vetar, né? Vai sancionar ou vai vetar essa proposta
esse marco legal do crime organizado. De toda forma, Daniel, se ele vetar, o Congresso é que dá a última palavra e derruba o veto do presidente. Esse Leite acabou de lançar aí uma nova enquete aqui. Pode deixar a sua opinião no nosso chat também, porque a sua opinião é sempre muito bem-vinda. Ajuda também no engajamento aqui da nossa transmissão. Já são quase 2.000 telas conectadas no Jornal da Oeste, primeira edição. E é importante que você também, além de responder aí a enquete da Berenice Leite, também deixe o seu like para que a plataforma entenda que esse conteúdo é interessante, é relevante, é importante para você. E aí ele vai ser sugerido para outras pessoas acompanharem, juntamente com você, as principais notícias do Brasil e do mundo nesta manhã. Vamos juntos até às 10 horas da manhã. Berenice, seguindo ainda com você, e também quero ouvir a Carol Esponza, esse PL antifacção, a gente percebeu nas últimas semanas que ele disparou uma tensão ali também entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota. De um lado, o petista afirma que o projeto aprovado pela Câmara altera pontos centrais do texto do governo, enfraquece o combate ao crime organizado, e aí do outro, o presidente da Câmara reclamou, dizendo que Lula disse inverdades, disse que o Executivo errou ao não compor com a União contra a criminalidade. Quero ouvir de você mais detalhes, sua apuração sobre esse episódio, porque o Alessandro Vieira, que é o relator do projeto no Senado, disse que pretende buscar um texto de consenso. Existe essa possibilidade? Como é que estão essas tratativas, Berenice? Pois é, justamente isso. Quando eu falo que ele vai trazer alterações, ou seja, ele vai trazer ali algumas necessidades que o governo não viu atendidas na pessoa do relator, do Guilherme Derrite. E muita desinformação, dessa vez eu tenho que concordar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, muitas inverdades foram disseminadas nesses últimos dias pela esquerda, falando que esse projeto, por exemplo, ele vai favorecer o crime organizado. Ora, vamos esclarecer aqui que o texto original que veio do governo Lula, ele, na verdade, trazia uma espécie era de blindagem para os faccionados. Isso porque eles classificavam ali que somente quem fosse líder, considerado líder de uma organização criminosa, é que deveria responder por mais tempo preso em regime fechado, e que os demais membros, aqueles que fossem considerados apenas membros das facções, que eles poderiam cumprir apenas 1/6 da pena, o que na prática seria algo em torno de 1 ano e 8 meses só em regime fechado. Então, é justamente nesse sentido uma das incongruências identificadas pelo Derrite, que é um especialista em segurança pública, e logo verificou ali que isso era uma grande armadilha, né? Só para enganar inglês, porque vejam só, uma organização criminosa, ela geralmente tem um líder e vários membros. Então, a partir do momento que eles querem punir, né, trazer uma punição severa apenas para o líder, todos os outros vão ficar, claro, ali surfando numa legislação branda. E, mais uma vez, né, a oposição estava atenta a esse ponto importante. E um outro tema que foi muito batido nesses últimos dias foi em relação aos recursos que seriam destinados e à própria competência da Polícia Federal, né? O diretor-geral da Polícia Federal foi o primeiro a propagar notícias falsas, dizendo que seria ali um fundo descapitalizado, quando, na verdade, o que ficou definido no texto? Que as investigações, quando estiverem à cerca, quando estiverem sob o guarda-chuva do Estado, da Polícia Civil daquele Estado em específico, eles fizerem algum bloqueio de bens desses faccionados, que esses bens bloqueados sejam revertidos para investir na segurança do Estado que investigou, o que é muito justo, na verdade. E em relação à Polícia Federal, quando a Polícia Federal participar das investigações, os recursos são enviados para o fundo que é destinado à Polícia Federal. Então, assim, não teve nada de descapitalização e muito menos de tirar a competência da nossa polícia, Daniel. Agora, achei muito interessante que nesses últimos dias a Polícia Federal decidiu trabalhar, né, fazer o papel deles de verdade, ao invés de ficar perseguindo políticos nas redes sociais, enfim, trabalhando ali como uma espécie de Gestapo do presidente da República. Pois é, e com você? E para você, Carol Esponza? Vou abrir aqui uma informação. Numa entrevista ao jornal Valor Econômico, o Alessandro Vieira, o relator desse projeto lá no Senado, ele garantiu o seguinte, que vai fazer sim mudanças nesse relatório para corrigir o que ele avalia como inconstitucionalidades. Por exemplo, o trecho que restringe o auxílio reclusão, direitos políticos, enfim. Você vê a possibilidade de haver um consenso de fato sobre esse projeto entre o Executivo e o Legislativo?
De jeito nenhum, consenso não vai haver, né? A gente acompanhou isso nessa negociação, foram 6 projetos diferentes. Isso é um projeto, lembrando que o relator é o Derrite, mas a origem desse PL é o governo federal. Já existia um outro projeto, que o Derrite também estava envolvido, que era o PL que equiparava, né, essas facções a grupos terroristas. Quando o Derrite assumiu essa relatoria, ele tirou isso do outro projeto e jogou para esse projeto do governo. E a grande crítica, a gente viu ali a Glaze fazendo uma crítica desastrosa, né? Falando que o projeto foi completamente deturpado e que ele favoreceria os criminosos, porque esse novo sistema aqui de combate ao crime entra em conflito com o sistema atual. Ora, é exatamente o que a gente quer, que o sistema atual que nunca funcionou deixe de existir e a gente tenha realmente aqui um marco legal para o crime organizado. E o governo, obviamente, é o que eu falei na minha fala anterior, esse governo é leniente com o crime. Então, qualquer projeto que venha no sentido de endurecer penas, de caracterizar esses grupos como terroristas, vai ter oposição do governo. Alessandro Vieira, ele faz né, esse discurso de ser um técnico, de analisar o projeto somente, né, ali à luz da Constituição e da legislação, mas a gente sabe que ele tem o viés dele mais à esquerda e para a segurança pública, o que significa isso? Significa mais projeto social, mais educação, mais políticas públicas de qualidade dentro das comunidades e isso afastaria o crime. São coisas diferentes, não são excludentes. É claro que a gente precisa de melhores políticas públicas para dentro das comunidades onde o crime organizado nasce, mas nesse momento a gente está em guerra, a gente precisa apagar o incêndio, né? O Brasil tem números de violência de países em guerra civil. Não dá para a gente simplesmente chegar com escolas e quadras poliesportivas dentro da comunidade. Essa é a intenção do senador Alessandro Vieira. Mas uma coisa muito importante da gente ressaltar aqui, deixa eu pegar aqui o nome porque é um tipo penal novo, aqui ainda não decorei, foi a criação do crime de domínio social estruturado, que seria... Quando você lê ali a definição, né, o que saiu da lei ali, né, são penas de 20 a 40 anos, você vê que é muito parecido com esse anseio da sociedade de classificar essas facções como terroristas. Tem, olha só, usar violência ou ameaça para impor controle de territórios, restringir, dificultar a livre circulação, ou seja, né, as barricadas. O Rio de Janeiro tem uma parte importante do nosso território sob barricadas, impor controle social, saquear e depredar meio de transporte, que é o que a gente vê que essas facções fazem, que no Rio é muito comum, incendiam ônibus. Isso aqui seria equiparado a esse tipo penal de domínio social estruturado. Isso é terrorismo. Isso foi uma saída, né, encontrada ali pelo Derrite, pela oposição, para começar essa classificação tão importante. E aí depois eles criam isso aqui, criação da figura típica autônoma, que é quando você não consegue, né, quando você é frágil essa ligação das pessoas com facções. Quer dizer, na verdade tem todas as evidências, mas é difícil de provar. E isso aqui também seria uma forma de aumentar a pena vai de 12 a 30 anos. Então foi um avanço para a gente conseguir classificar esses grupos como terroristas. E por que isso é muito importante? Primeiro, penas mais duras. E segundo, cooperação internacional. Isso já foi uma demanda do governo dos Estados Unidos, que o governo do Brasil, obviamente, ignorou, dizendo que a gente precisa manter a nossa soberania. Mas o ponto é que a gente precisa fazer cooperação internacional. O PCC já está em 9 estados americanos. A gente exporta criminoso. Então, a gente precisa conseguir cooperar com nações estrangeiras. Que bom que neste momento o governo Trump está sendo duro com o crime na América Latina toda. Berenice, você quer complementar para a gente? Diga. Quero sim aproveitar também para dizer que a gente lê tudo que o nosso chat está mandando, destacar aqui um comentário que está dizendo o seguinte: deixa eu entender se o assunto é para aumentar o rigor da lei contra criminosos e o senador quer um texto que agrade os dois lados, então ele quer ouvir os criminosos para saber o desejo deles.
Muito bem levantada essa questão. E eu só queria fazer um adendo em relação ainda ao que você disse, Daniel, porque me acendeu um alerta quando você falou em inconstitucionalidade, que o senador Alessandro Vieira, que vai agora ter o poder de mexer nesse texto, quando ele fala sobre isso, a gente já tem que pensar lá na frente, né? Porque como é que o governo Lula vem agindo? Sempre que tem algo que desagrade eles, que eles perdem alguma pauta prioritária na votação, e assim foi, por exemplo, com o IOF, eles sempre recorrem ao Judiciário, recorrem ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa ficar muito atento e, principalmente, nossos parlamentares terem uma postura firme, porque não é descartada a possibilidade de que lá na frente, depois que o projeto de lei já esteja sancionado, né, algum partido de esquerda acione o STF e eles venham a querer invalidar todo o projeto, ou pelo menos parte dele, principalmente no que diz respeito a essa questão que envolve os benefícios, até porque não só perdem o direito de votar, como também os familiares dos faccionados, aqueles que serão condenados por participarem de organizações criminosas, vão perder o benefício auxílio reclusão. Então, não é de se duvidar que o STF vai tentar meter o bedelho aí, alegando algum tipo de inconstitucionalidade. Espero que a gente tem ali uma oposição, e até mesmo independente de oposição ou situação, que os representantes que foram eleitos, né, façam a sua vontade valer, a vontade do povo, Daniel. Pois é, Berenice, e ainda falando em possíveis mudanças, eventuais mudanças nesse PL antifacção, esse texto aprovado pela Câmara deverá passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e o presidente da CCJ, Otto Alencar, já sinalizou que o projeto vai passar sim por mudanças. Vamos ouvi-lo. Faremos uma audiência pública para ouvir Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, todos aqueles que estão envolvidos para apresentar uma letra de lei ao Brasil que possa combater o crime organizado, inclusive tomando decisões importantes para confisco de bens do chefe do comando do tráfico no Brasil, inibir essa ação tão ruim para o povo brasileiro e, sobretudo, nas periferias. Vamos aprovar na CCJ, levar ao plenário do Senado Federal e oferecer ao país uma lei que endureça contra o crime, que puna, que acabe com a impunidade de uma vez por todas. Tá aí, Carol Esponza, a fala de Otto Alencar, presidente da CCJ na Câmara. A pergunta que eu faço a você é a seguinte, depois de ouvirmos o que disse Otto Alencar, ele sugere aí na sua avaliação uma possível desfiguração desse projeto que foi aprovado pela Câmara? Como é que você avalia? A CCJ só vai avaliar se é constitucional ou não, né? Depois isso a gente tem que acompanhar mesmo o plenário. Claro, a CCJ pode barrar pontos importantes ali do projeto, como, por exemplo, essa questão do auxílio reclusão. Eu queria já deixar aqui uma sugestão aos parlamentares: o que a gente precisa não é auxílio reclusão, é auxílio à família dos mortos, dos assassinados, né? Porque geralmente esses criminosos, né, são assassinos reincidentes, inclusive. Agora, essas famílias das vítimas não têm qualquer auxílio. Está na hora da gente parar com o auxílio reclusão no Brasil e fazer o preso trabalhar, e não é trabalho forçado, que provavelmente pararia em qualquer CCJ, tanto da Câmara quanto do Senado. Isso é trabalho compulsório. O cara prejudicou, né, matou um pai de família, essa família vai ficar sem esse rendimento, o preso que trabalhe para garantir o salário da vítima. Agora, isso aí a gente não consegue pautar no Brasil, porque vem parlamentar de esquerda gritar os direitos humanos, né? Então, assim, essa discussão precisa acabar, precisa mudar esse foco. A gente está falando, Dani, nunca existiu uma comoção tão grande no Brasil. A segurança pública, quando a gente pega pesquisa de intenção de voto, né, a cabeça do eleitor, a eleição é no ano que vem, a segurança pública, tanto para governador quanto para presidente, está em primeiro lugar, é a maior dor do brasileiro. Então, a minha pergunta é: em que país, em que planeta esse tipo de parlamentar ainda faz um discurso como esse? A gente precisa de leis mais duras. Ele tem que andar com essa discussão na CCJ,
Tudo aí que está nesse projeto do DERRIT não tem nenhuma ilegalidade flagrante. O que tem é um conflito de interpretação da Constituição. A gente sabe que atualmente o nosso STF faz essa interpretação elástica, né? Depende se vai chover, se vai fazer sol. O Alexandre de Moraes interpreta como quer a Constituição, mas ilegalidade, né? Inconstitucionalidade nesse projeto do DERRIT não existe. Isso é só na cabeça dos legisladores e eles precisam parar com essa ladainha, parar de enganar o povo brasileiro de que existe qualquer ilegalidade no projeto.